Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Pokémon, uma nova jornada. Capítulo 461, Energia das Fadas. No Monte Chimney, o grito de Altaria ecoou em todas as direções, suas penas de cauda em forma de fita e seu pelo semelhante a algodão tremulavam ao vento, lembrando o nobre monarca. Mega Altaria, um tipo dragão e fada. Terrance sentiu seu esgotamento de energia diminuir pela metade, sua mente fervilhando de excitação. Nessa velocidade reduzida, ele poderia durar pelo menos mais de 5 minutos. 5 minutos foram suficientes para uma batalha típica. Afinal, uma batalha de competição durava apenas esse tempo. 5 minutos. Embora não consiga sustentar uma luta prolongada, já é o suficiente para desferir um golpe decisivo. Além disso, como essa mega evolução tem efeitos colaterais, ela também deve ser diferente de uma mega evolução comum, certo? Terrance estava um pouco ansioso. Correntes de ar selvagens surgiam constantemente ao redor de Mega Altaria, exercendo uma pressão imensa sobre toda a área com Mega Altaria em seu centro, fazendo a grama e as árvores balançarem. Essa aura era realmente vasta. De jeito nenhum, é ainda mais exagerado do que da última vez. Então isso é mega evolução? Albus exclamou em choque. Na realidade, a mega evolução que Altaria sofreu foi um pouco diferente do conceito convencional de mega evolução. A mega evolução ordinária dependia somente de uma pedra-chave e uma mega pedra, com o vínculo entre o treinador e o Pokémon servindo como elo, sem consumir a resistência ou força mental do treinador. No entanto, como Terrance estava usando este mega anel de alta tecnologia da equipe Pesadelo, seu processo de mega evolução diferia do convencional. Sua característica parecia aumentar o poder dos movimentos correspondentes ao seu tipo e tinha um efeito de condensação na energia das fadas. Como está? Albus perguntou rapidamente. Parece que agora consigo aguentar mais de 5 minutos, disse Terrance lentamente. Sério? Albus ficou muito feliz. Em apenas alguns dias aumentou tanto. Nesse ritmo, eles não estariam prontos para partir para a Ilha do Pesadelo em um mês? Um Pokémon está chegando, disse Fujiki naquele momento. Os três olharam para o pico do Monte Chimney. Outro Altaria tinha voado para fora, fazendo Albus ficar boquiaberto de espanto, sua mente lutando para processar a situação. O que está acontecendo? É a mãe de Altaria, disse Terrance, olhando para a Mega Altaria. Mãe? Fujiki e Albus trocaram olhares surpresos. Aquele Altaria não veio. Talvez tenha notado forasteiros, então só olhou de longe antes de voltar. Parece que sua mãe ficou realmente surpresa com seu progresso dessa vez. Terrance riu muito, achando aquilo bem engraçado. Altaria evoluindo novamente? Quando Altaria do Monte Chimney confiou os Fablu a Terrance, poderia imaginar que esse dia chegaria. Ei, Terrance, vamos lutar. Quero testar a força da Mega Altaria. Albus ainda não conseguia deixar de lado sua curiosidade sobre a força de Mega Altaria. Quando era apenas Altaria, ela já era mais forte que a Aerodactyl. Agora que havia evoluído novamente, como ela se compararia ao seu Lucario, que havia sido treinado ao custo de aura e força vital? Não. Terrance recusou novamente. Já passou algum tempo. A coisa mais urgente agora é entender o estado atual de Mega Altaria. Albus ficou atordoado, incapaz de argumentar. Já que seu tipo mudou após a evolução, outros aspectos também poderiam ter mudado. Terrance murmurou para si mesmo. No entanto, um Pokémon como Mega Altaria provavelmente era desconhecido até mesmo pelos professores. Então não havia nenhuma informação existente para Terrance consultar. Altaria, você consegue sentir as mudanças que ocorreram em você? Terrance tentou perguntar. Mega Altaria olhou nos olhos de Terrance e assentiu. De repente Mega Altaria bateu suas asas, virou-se em direção a uma pedra enorme e a bicou levemente. Bom! Diante dos seus olhos, a pedra foi perfurada por uma onda de energia rosa que explodiu como uma broca e se quebrou em pedaços. Ataque de fúria. Ataque de fúria, um movimento do tipo normal em que o usuário ataca o oponente com o bico ou chifres, um dos movimentos mais comuns que existem. Mas agora, quando Mega Altaria o usou, desde que cresceu, Altaria nunca considerou movimentos como bicada ou ataque de fúria como seus principais movimentos de combate. Terrance sabia que, comparados a movimentos poderosos como Pulso do Dragão, Meteoro do Dragão ou Investida do Dragão, esses movimentos não estavam nem no mesmo nível. Não importa quanto esforço foi colocado em treiná-los, ainda havia uma lacuna inata significativa em poder. Era melhor focar em dominar movimentos já fortes. Mas agora, com apenas um leve toque, Mega Altaria fez a pedra explodir. Não havia como um ataque de fúria casual atingir esse nível de poder. Ele dominou a nova energia, especulou Terrance. Quando uma flutuação de energia familiar se reuniu ao redor do corpo de Mega Altaria, e ela avançou como faria ao usar Investida do Dragão. Terrance finalmente entendeu. Energia de fada? Essa energia era surpreendentemente similar, quase idêntica, às flutuações emitidas por explosão lunar e voz desarmante. Em outras palavras, Mega Altaria pode controlar a energia das fadas, permitindo que ela conceda efeitos do tipo fadas a movimentos que originalmente não tinham energia especial. Terrance deduziu tudo isso em um tempo extremamente curto. Albus e Fujiki ainda estavam confusos, mas no momento em que Mega Altaria demonstrou aqueles dois movimentos, Terrance já tinha descoberto seu pensamento claro nesse estado meditativo desempenhando um papel crucial. O que exatamente está acontecendo?
Albus também notou a mudança de Mega Altaria. Ele tinha alguns palpites em mente, mas não tinha certeza. É o tipo, respondeu Terrance. Mega Altaria ganhou a habilidade de imbuir certos movimentos com o tipo fada. Terrance ficou muito feliz. Só essa habilidade aumentaria significativamente a força geral de Altaria. Tome como exemplo o ataque de fúria e o derrubar. Eles não eram apenas fracos em poder, mas sua energia também era de um nível mais baixo. Eles eram quase ineficazes como movimento ofensivo contra Pokémon de qualquer tipo, o que significa que eles não podem efetivamente combater o inimigo. Isso os coloca em desvantagem em termos de escolhas táticas. Além disso, alguns movimentos poderosos do tipo normal, como Hiper Raio e Giga Impacto, vinham com certas desvantagens. Essa era uma das falhas inerentes da energia do tipo normal. Mas se a energia das fadas pudesse substituir a energia do tipo normal e ser habilmente usada por Mega Altaria, permitindo que ela aplicasse o tipo fadas a esses movimentos, então seria equivalente a Altaria dominar muitos movimentos característicos do tipo fadas com efeitos consideráveis, tornando-a ainda mais versátil. A energia das fadas tem um efeito de dano extremamente forte contra o tipo dragão. Do momento em que Mega Altaria dominou a energia das fadas, Terrance sorriu para si mesmo. O chamado tipo mais nobre, o tipo dragão, estava fadado a sofrer nas mãos de sua Mega Altaria no futuro. Um hiper raio ou giga impacto do tipo fada pode não ser mais fraco que pulso do dragão ou investida do dragão. Agora vamos testar os limites de seu poder total, disse Terrance. Ele olhou ao redor e franziu a testa. Se eles liberassem seus movimentos mais fortes aqui, a destruição seria demais? Capítulo 462, um mês depois. Este lugar fica na metade superior da montanha. Era bem íngreme, com pedras espalhadas por todo lado. Terrance originalmente queria que Mega Altaria liberasse alguns pulso do dragão ou meteoro do dragão com poder total para mostrar sua força. Mas considerando o ambiente ao redor, ele se impediu de fazer um movimento imprudente. Mesmo antes de evoluir, agir descuidadamente em um lugar como esse poderia ser perigoso. Quem sabia que tipo de impacto isso teria depois da Mega Evolução? Próxima vez. Terrance pensou consigo mesmo. Além disso, eles já estavam muito perto do pico da montanha. Se ele causasse destruição aqui, ele não se sentiria bem com isso. Afinal, a mãe de Altaria morava lá em cima. É isso. Ao ver a Altaria de Terrance cancelar a forma de Mega Evolução, Albus ficou atordoado. O que mais? A duração aumentou, não valeu a pena testar? Terrance riu. Uma batalha, é claro. Uma batalha. Albus disse impotente. Certo. Já que você vem me pedindo tantas vezes, depois das batalhas de ginásio teremos uma batalha. Então é uma promessa. Um mês depois. Ao longo deste mês, Terrance participou de cerca de 60 batalhas de ginásio no total. Alguns treinadores passaram no desafio de uma só vez, enquanto outros só conseguiram obter um emblema após a segunda ou terceira tentativa. Em um mês, Terrance emitiu um total de 26 distintivos. Aproximadamente um por dia. Para Terrance esse ritmo parecia um pouco rápido demais, mas depois de pensar bem fez sentido. Afinal, o ginásio Falarbor tinha acabado de abrir, e muitos desafiantes tinham vindo por causa de sua reputação. Além disso, também havia desafiantes pré-agendados que estavam esperando sua vez. O número de desafiantes provavelmente diminuiria mais tarde. Ao mesmo tempo, durante este mês, Terrance não ficou ocioso. Ele estava praticando continuamente o método de meditação que o mestre Vitor lhe trouxe. Depois de um mês, Terrance podia sentir um progresso claro. Sua força mental havia se fortalecido em pelo menos 10% em comparação a antes. Essa estimativa foi baseada em como ele se sentiu ao usar a Mega Evolução. No entanto, de acordo com as notas no livreto do método de meditação, aumentar a força mental de alguém era relativamente fácil no começo. Como ele não havia atingido seu limite antes, sua força mental ainda não havia atingido o ponto de saturação. Mas uma vez que ele atingisse esse ponto de saturação, melhorias posteriores se tornariam muito mais difíceis. A meditação consiste em 2 passos. O primeiro é aumentar a energia psíquica até atingir seu limite pessoal. O tempo que leva para chegar a esse estágio varia para cada pessoa. Alguns podem levar apenas alguns dias ou meses, enquanto outros podem precisar de vários anos. Para despertar a telecinese, é preciso primeiro atingir o limite do corpo em energia psíquica. Então, ao refinar a força mental através do método de meditação, eles devem empurrar esse limite e romper a barreira. Se bem-sucedido, a telecinese se manifestará naturalmente, permitindo que eles controlem pequenos objetos usando sua força mental. Terrance ainda estava no primeiro degrau. A aprovação chegou? Ao receber a ligação do Mestre Vitor, Terrance falou surpreso. Mestre Vitor tinha recebido a notícia logo cedo, então Terrance esperava uma notificação oficial em breve. No entanto, ele suspeitava que Mestre Vitor devia ter feito um esforço considerável nos bastidores. Ele havia enviado a solicitação de modificação do formato do ginásio há muito tempo, mas não houve resposta, nem aprovação nem rejeição. Terrance havia planejado originalmente partir para a Ilha do Pesadelo com Albus e Fujiki, mas inesperadamente, a notícia chegou no último momento. Após um mês de esforço e adaptação, ele agora conseguia sustentar a Mega Evolução por estáveis 6 minutos. Em seu teste mais recente, o limite absoluto havia atingido 6 minutos e 4 segundos. Tal duração já era o suficiente para a maioria das situações. Na pior das hipóteses, com seu profundo entendimento de si mesmo, Terrance poderia cancelar a Mega Evolução em um momento crítico se necessário. Sim, a aprovação foi concedida. Mas também há um pequeno problema. É uma maneira de aumentar sua força mental. Esta sua próxima viagem é altamente arriscada. 6 minutos podem parecer muito tempo, mas ainda não é totalmente seguro.
Originalmente planejei ir com você, mas passei muito tempo em Alola, e agora tenho uma pilha de negócios inacabados na Associação de Criadores que preciso cuidar, disse Mestre Vitor. Ainda assim, sugiro que você convide mais pessoas para se juntar a você ou, como mencionei, encontre uma maneira de aumentar ainda mais sua energia psíquica e estender a duração da mega evolução. Existe uma maneira? Terrance perguntou surpreso. Fiz algumas investigações. Pelo que aprendi, o ginásio de Saffron na região de Canto possui um método especial para rapidamente levar a força mental de uma pessoa comum ao seu limite. Talvez você queira tentar. Este método é usado por todos os aprendizes psíquicos no ginásio de Saffron, e é por isso que eles têm um bom número de médios. Se possível, você deveria considerar aprender com eles. Terrance congelou. Academia Saffron. Academia da Sabrina? A essa altura, a personalidade sombria de Sabrina provavelmente é ainda pior. Os lábios de Terrance se contraíram enquanto ele pensava consigo mesmo. Não era que ele não quisesse ir, era que ele não ousava. Não, espere. Já que o ginásio de Saffron é um ginásio familiar, o pai de Sabrina também deve ter os métodos correspondentes. Além disso, por causa do que aconteceu com Haltz antes, eu pelo menos conheci Sabrina e seu pai uma vez. Embora o resultado não tenha sido exatamente agradável, Terrance foi expulso do ginásio pelo poder psíquico de Sabrina. Mas, Kirlia daquela época realmente evoluiu para Galad e ganhou uma força incrível. Sabrina, você provavelmente não viu isso chegando, viu? Terrance riu para si mesmo. Embora aquela garota psíquica fosse incrivelmente poderosa e uma das treinadoras com quem ele menos queria interagir, ele não podia negar que o controle dela sobre Pokémon do tipo psíquico era assustador. Se Kirlia tivesse escolhido Sabrina em vez dele, quem sabia como as coisas seriam agora? O que houve? Vendo Terrance perdido em pensamentos do outro lado da chamada de vídeo, Mestre Vitor perguntou. Nada. Se eu tiver oportunidade, irei visitá-los, respondeu Terrance. Por meio do professor Carvalho, ele teve pelo menos um conhecimento passageiro com o antigo líder de ginásio do ginásio de Saffron, o pai de Sabrina, o Sr. Sun. Se ele pudesse pagar algum preço para levar sua força mental ao limite e se salvar de anos de esforço, Terrance estava mais do que disposto. Ah, e mais uma coisa sobre o ginásio, devo lembrá-lo. Embora sua inscrição tenha sido aprovada, suspeito que um inspetor será enviado disfarçado para avaliação. Tome cuidado. Terrance ficou sério. Ele assentiu e disse, eu entendo. Após mais algumas breves trocas de mensagens, Terrance encerrou a videochamada. O ginásio Falarbor agora estava em um ritmo constante. No mês passado, Terrance introduziu mais de uma dúzia de pequenos insetos recém-nascidos, criando-os no jardim dos fundos do ginásio. Do jeito que está agora, o ginásio Falarbor estava começando a tomar forma. Contanto que eles consigam passar por esse período e esperar Terrance crescer, eles serão capazes de construir a mesma fundação que outros ginásios. Antes de ir embora, preciso informar Kotoko. Sua identidade de treinadora de ginástica será finalizada em breve. Quanto a ir para a cidade de Saffron, eu deveria consultar Albus e Fujiki primeiro. Eles já esperaram um mês inteiro por minha causa, e eu não quero atrasar as coisas mais. Capítulo 463. Partindo para a Ilha do Pesadelo. Mesmo assim, no final, Terrance decidiu ir primeiro para a Ilha do Pesadelo com Albus Fujiki. Antes de perguntar aos dois se era necessário ir para a cidade de Saffron, Terrance encontrou as informações de contato do Sr. Sun e teve uma conversa com ele primeiro. Se uma pessoa comum tentasse contatar o Sr. Sun, ele poderia não prestar muita atenção, mas Terrance já havia sido apresentado a ele pelo professor Carvalho. E o professor Carvalho era a maior autoridade no campo da pesquisa Pokémon, então, embora o Sr. Sun fosse um psíquico, ele tinha que mostrar algum respeito. Além disso, Terrance agora era um líder de ginásio, uma posição significativa, diferente de 2 anos atrás, quando ele era apenas um garoto ingênuo recém-saído da academia. Eu não esperava isso. Mesmo no ritmo mais rápido, ainda levaria um mês. Parece que eu estava muito impaciente. Terrance balançou a cabeça. Terrance pensou originalmente que o rápido em força mental atingindo rapidamente seu limite significava que aconteceria em um instante ou um dia. Mas ele não esperava que a resposta fosse tão frustrante. Bem, mesmo que fosse um atalho, não deveria ser muito exagerado. Afinal, o fato de que humanos pudessem até mesmo exercer poderes misteriosos como o poder psíquico já era incrível. E mesmo que o tempo pudesse ser encurtado, com base nas condições mencionadas por Sam, ainda poderia não ser possível de ser alcançado no momento. Desde que o ginásio de Saffron foi tomado por Sabrina, ele parou de aceitar aprendizes psíquicos. Os materiais que podem ser usados para ajudar aprendizes psíquicos a atingir rapidamente os limites de sua força mental também não foram coletados nos últimos anos. Se tivesse a oportunidade, ele daria uma olhada no ginásio para ver se havia sobrado alguma coisa, mas o Sr. Sun disse a Terrance para não criar muitas esperanças. Com isso, Terrance só pôde expressar sua gratidão antes de voltar seu foco para a Ilha do Pesadelo. Mesmo que o ginásio de Saffron ainda tivesse alguns materiais, um mês de treinamento era muito tempo. Terrance não queria esperar mais. Ele planejava ir direto para a Ilha do Pesadelo com Albus e Fujiki. A Ilha do Pesadelo ficava relativamente perto do continente de Sinnoh, mas sem um barco, os três só conseguiam passar por lá montando Pokémon do tipo voador. Para Pokémon do tipo voador, Terrance tinha altaria, enquanto Albus e Fujiki podiam montar Aerodactyl. No entanto, seu ponto de partida tinha que ser em algum lugar mais próximo da Ilha do Pesadelo. Caso contrário, voar de cidade de Falarbor para a Ilha do Pesadelo seria nada menos que suicídio. Vamos pegar um navio para Sinnoh primeiro. Albus sugeriu. Ilha do Pesadelo ficava ao norte da região de Fiore, e Sinnoh era o continente mais próximo de Fiore. Para chegar primeiro à região de Fiore, eles tiveram que ir a um porto especial em Sinnoh, já que era o único lugar com navios indo para Fiore.
Afinal, a região de Fiore não estava sob a jurisdição da Liga Pokémon. Oen também ficava bem longe dali, e a remota região de Fiore não tinha nada que atraísse os mercadores de Oen a estabelecer uma rota regular. Eu vou cuidar da reserva do SS Ticket. Você e Fujiki se preparem, nós partiremos cedo amanhã de manhã, disse Terrance. Sem problemas, eu estava esperando por esse dia, disse Albus, animado. Terrance perguntou a Albus se eles deveriam convidar mais 1 ou 2 treinadores fortes para acompanhá-los, mas Albus recusou. Eu conheço a força de Darkrai melhor do que ninguém. Meu Lucario não consegue lidar com isso sozinho, mas com sua mega altaria será o suficiente. Se Darkrai ainda estiver lá, aquela caverna não será capaz de suportar muitas pessoas entrando. Albus estava bastante preocupado. Além disso, isso é algo entre mim, Fujiki e Darkrai. Não quero que muitas pessoas saibam sobre isso. E sua mega altaria não é exatamente algo que você queira expor, certo? Mesmo se encontrarmos alguém em quem possamos realmente confiar, essa pessoa seria realmente a escolha certa? Terrance pensou nas palavras de Albus e então desistiu da ideia de convidar mais pessoas. Durante esse tempo, coordenadores de vários lugares chegaram um após o outro em Cidade de Falarbor, atraídos pelo próximo concurso Pokémon que seria realizado aqui. Shizana também retornaria à cidade de Falarbor para participar do concurso de Falarbor, mas parecia que Terrance teria que perdê-lo. Para viajar para a Ilha do Pesadelo, ele decidiu levar Altaria, Galad, Mismagius e Casfor com ele. Enquanto isso, Bealtifro e Arcanine ficariam no ginásio Falarbor para lidar com qualquer situação inesperada. No dia seguinte, os 3 embarcaram em um navio com destino a Sinnoh, levando algum tempo para viajar de Oen a Sinnoh. Após desembarcar, eles chegaram a uma área relativamente deserta, onde Terrance e Albus chamaram Altaria e Aerodactyl. Precisamos ir para a cidade de Sunishore. O caminho mais rápido é montar em Pokémon voadores. Eu conheço um atalho que atravessa a natureza selvagem, disse Albus. Altaria era, sem dúvida, um Pokémon extremamente raro, e Aerodactyl ainda mais. Era um senhor supremo desde os tempos antigos, e mesmo hoje, o número de Aerodactyl em posse dos treinadores era provavelmente menor que 10. A maioria dos treinadores nem sabia o que era esse Pokémon. Cavalgando em Altaria, Terrance junto com Albus e Fujiki, que estavam em Aerodactyl, começaram a atravessar a região selvagem em alta velocidade em direção à cidade de Sunishore. Meu Deus, o que é isso? Altaria? E qual é o outro Pokémon? Meu Piplup parece assustado. Voando sobre a natureza selvagem para evitar o assédio de outros Pokémon do tipo voador, Altaria e Aerodactyl liberaram completamente sua aura. Seu voo em alta velocidade, combinado com a aura avassaladora que poderia suprimir inúmeros Pokémon, deixou muitos treinadores que estavam viajando em admiração. Os Pokémon ao redor desses treinadores instintivamente demonstraram cautela, e até recuaram com medo quando viram Altaria e Aerodactyl passarem voando, como se tivessem sido intimidados por sua aura. Desde que Altaria passou por uma mega evolução, ela parece ter ganhado ainda mais elegância e carisma, pensou Terrance enquanto se sentava nas costas de Altaria. Ei, muitos treinadores têm nos admirado ao longo do caminho, disse Albus com um sorriso. Cuidado para não engasgar com o ar, respondeu Terrance. Não se preocupe, estou acostumado. Albus abaixou a cabeça, aparentemente curioso sobre a comoção que estavam causando lá embaixo. Não eram apenas os treinadores em sua jornada, até mesmo muitos Pokémon selvagens se espalharam em pânico, como se um predador tivesse chegado. O próprio Aerodactyl era um predador antigo de primeira linha, então não era surpresa que Pokémon mais fracos estivessem reagindo dessa maneira. Entretanto, quando os 3 achavam que conseguiriam chegar à cidade de Sunishore sem problemas, eles foram repentinamente interceptados por um lança-chamas. Um pilar de fogo disparou para o céu. Embora Altaria e Aerodactyl estivessem voando a uma altura considerável, eles ainda foram forçados a parar. Esta era uma área montanhosa. Após serem bloqueados pelo lança-chamas, os 3 ficaram momentaneamente atordoados, e seus Pokémon pararam também, tentando avaliar a situação. Parece que há um treinador. Ignore-os, simplesmente vá embora, disse Terrance. Tudo bem, Albus concordou, indiferente. Com isso, eles sinalizaram para seus Pokémon continuarem voando, mas assim que eles se moveram, outro lança-chamas disparou para o céu. Quem diabos é esse? Desta vez, não apenas Albus e Fujiki, mas até Terrance estavam bravos. Ele estava determinado a ver quem continuava bloqueando-os de novo e de novo. Capítulo 464. Esfera de Aura. Yami foi o segundo colocado na Conferência Lírio do Vale deste ano. Depois de perder por pouco para o campeão, ele recusou um convite do clube local de treinadores de Sinnoh e mais uma vez embarcou em uma jornada de treinamento sozinho, determinado a reivindicar o campeonato na próxima Conferência Lírio do Vale, desafiar Pokémon poderosos e batalhar contra treinadores fortes. Esses eram os principais objetivos de Yami para o ano. Há algum tempo, ele tinha ouvido falar que um poderoso Absol residia nesta cordilheira. No entanto, após 2 dias de busca, ele ainda não tinha visto um vislumbre dele. Um Pokémon selvagem? Não, parece que tem alguém lá em cima. Eles parecem fortes. Então eu os escolherei como meus oponentes. Magmar, use o lança-chamas para bloquear o caminho deles. Yami deu sua ordem a Magmar. No entanto, as 2 pessoas acima claramente não tinham intenção de parar por ele. Após uma breve pausa, eles tentaram voar para longe novamente. Yami não teve escolha a não ser fazer com que Magmar os interceptasse uma segunda vez. Desta vez, Altaria e Aerodactyl acima finalmente pararam. Ei, você! Uma mão pousou em seu ombro, enviando um arrepio por todo o corpo de Yami. Ele rapidamente se virou, apenas para encontrar um treinador de cabelos castanhos olhando para ele com uma expressão hostil. Ao lado dele estava um Galad. Você e aquele Magmar foram os que usaram o lança-chamas para nos bloquear? Perguntou Terrance.
Sim, fui eu, mas por que você? Yami olhou para o céu em choque, depois de volta para Terrance. Neste momento, Altaria e Aerodactyl também começaram a descer. Após saltar de Aerodactyl, Albus imediatamente suspirou exasperado. Por que você desceu de repente? Eu só queria verificar as coisas primeiro com Galad. Terrance deu de ombros. Seu Galad, sua proficiência em teletransporte chegou a esse ponto? Albus ficou surpreso. Ele já havia lutado contra todos os Pokémon de Terrance antes e agora pode-se dizer que o conhece muito bem. Galad e o Arcanine de Terrance, em particular, tinham aparências e estilos de batalha que se adequavam perfeitamente ao gosto de Albus, deixando-o com inveja por um longo tempo. Sim, Terrance assentiu. O teletransporte de Galad havia melhorado mais uma vez e o motivo era: Galad havia dominado um novo movimento. Mente calma. A razão pela qual Galad aprendeu isso foi porque Terrance teve uma ideia repentina. Ele fez Galad praticar o método de meditação que ele havia adquirido, embora não tenha mostrado nenhum efeito no início. Terrance mais tarde descobriu o método de treinamento da mente calma que se adequava especificamente a Pokémon do tipo psíquico. Este também foi o primeiro movimento do tipo psíquico que Galad dominou. Embora esse movimento não pudesse ser usado como um ataque, porque Galad incorporou mente calma em seu treinamento diário, seu teletransporte inesperadamente melhorou mais uma vez. Galad já havia alcançado um alto nível de proficiência com teletransporte, mas agora, devido a ele ter aprendido mente calma, Terrance viu o potencial de Galad refinar seu teletransporte para um nível ainda maior. Se esse teletransporte puder melhorar ainda mais. Os lábios de Albus se contraíram, sentindo-se perdido. Mas agora, você deve explicar por que bloqueou nosso caminho. Albus olhou para Yami com uma expressão ameaçadora. Qualquer um ficaria irritado se estivesse pilotando um Pokémon voador no ar e fosse interceptado por 2 lança-chamas. Vocês são treinadores, certo? Que tal termos 3 batalhas? Yami olhou para os 3 com interesse. Altaria, Aerodactyl e Galad. Todos pareciam muito fortes. Até mesmo seu Magmar demonstrou excitação quando Altaria e Aerodactyl passaram voando. Seu Magmar estava extremamente faminto por batalhas. Quanto mais forte o oponente, mais excitado ele ficava. Como esperado. Os 3 já suspeitavam disso. Embora estivessem irritados, não se incomodaram em dizer muito. No entanto, Albus já havia se decidido. Se era uma batalha que Yami queria, então que assim fosse. Ele o esmagaria. No final, foi Yami quem falou novamente. 2 contra 2. Vou enviar 6 Pokémon, revezando-se para batalhar com cada um de vocês. Não. Albus interrompeu. Você não quer lutar? Ou está insatisfeito com as regras? Que tal? Yami não estava disposto a sair de mãos vazias. Se ele perdesse a chance de lutar contra treinadores tão poderosos, essa viagem teria sido em vão. Quem disse que eu estava me recusando a lutar? Albus disse. Estamos com pressa, então precisamos acabar com isso rápido. Eu sozinho sou o suficiente. Depois de um olhar casual para Magmar, Albus fixou seu olhar em Yami. Que arrogante. Yami ficou furioso. Tudo bem, vamos ver o que você tem. Terrance e Fujiki observaram os 2 de lado e balançaram a cabeça. No entanto, Terrance não concordou com o treinador que os havia parado. Isso não é arrogância. É confiança. Terrance murmurou. No mínimo, além de sua Altaria mega evoluída, ele não tinha um único Pokémon que pudesse se igualar ao Lucario de Albus. Até mesmo seu Aerodactyl e Gyarados já haviam alcançado o nível em que poderiam esmagar um campeão comum da Conferência da Liga. Se a elite dos 4 não interviesse, Terrance realmente não conseguia pensar em ninguém que pudesse lidar com esse Lucario. Então eu agirei como árbitro. Fujiki, claramente acostumado a tais situações, disse calmamente. Então eu vou apenas assistir, disse Terrance. Vocês 2 fiquem sentados e assistam. O Pokémon que estou enviando é Lucario. Albus jogou sua Pokébola. Não aquele Aerodactyl ou Altaria. Yami ficou surpreso, então se virou para olhar para Lucario. Não parecia haver nada de especial nisso. No entanto, o que era essa aura opressiva que ele estava sentindo? Você acordou, Magmar. Yami disse com uma expressão séria. Você sabia? As ondas místicas que Lucario pode emitir quando se concentra são chamadas de aura. Apenas uma pequena liberação delas pode quebrar pedras enormes. Albus sorriu. Ao contrário de quando ele lutou contra Terrance, ele não ficou em silêncio dessa vez. No momento em que a batalha começou, ele deu um comando direto. Aura. Esfera. No momento seguinte, embora Lucario estivesse olhando diretamente para seu oponente, era como se ele tivesse acabado de abrir olhos que estavam fechados há muito tempo. Seus movimentos eram como uma miragem, com suas mãos se movendo a uma velocidade incrível. Uma aura poderosa imediatamente irrompeu, e no instante em que Lucario empurrou suas mãos para frente, as pupilas de Yami e Magmar rapidamente encolheram, sentindo a sensação pesada do ar na frente sendo comprimido pelas intensas flutuações. Bum! Em apenas um instante, a esfera de aura azul escura atingiu Magmar. Ela não teve chance de se esquivar. Mesmo depois que Magmar foi explodido, traços da trajetória da esfera de aura ainda permaneciam no ar. Esta não foi a primeira vez que Terrance testemunhou o Lucario de Albus usando esfera de aura. Nem Altaria conseguiu resistir a 2 deles de frente. Observando Magmar sendo levado embora, Terrance não pôde deixar de sentir simpatia. Assim como o Alva havia dito, ele sozinho era mais que suficiente. Envie seu próximo Pokémon. Albus disse. Capítulo 465. Viajando de navio novamente. Você se saiu bem, Magmar. Yami olhou fixamente para Magmar, que foi imediatamente derrotado e ficou surpreso. Tão forte. Obrigado pelo elogio, Albus sorriu. Esfera de aura, quando usada por Lucario, era tão flexível quanto suas mãos. Aquela velocidade aterrorizante, uma vez liberada, parecia fazer o próprio ar ao redor tremer, transformando-a na técnica ofensiva mais afiada. Magmar foi derrubado em um instante, e isso com Albus se segurando. Meu próximo Pokémon é Jumpluff.
Depois de hesitar por um momento, Yami enviou um pequeno e adorável Pokémon do tipo planta. Só pelo jeito que esse Jumpluff flutuava, Terrance podia dizer que ele era altamente habilidoso em esquivar e extremamente ágil. Infelizmente não seria o suficiente. A esfera de aura azul escura, depois de explodir Magmar, não parou seu avanço dominante. Mesmo que Yami tenha enviado um Pokémon adepto de esquivar como Jumpluff, ele ainda não conseguiu resistir à esfera de aura. Ele consegue rastrear? Yami congelou, seus olhos fixos no insondavelmente poderoso Lucario. Uma esfera de aura retornando. Uma que havia travado em Jumpluff desde o momento em que foi lançada. Como ele deveria lutar contra isso? Observando Jumpluff cair no chão, incapaz de lutar, Yami mordeu o lábio, sentindo-se envergonhado pela primeira vez. Volte, Jumpluff. Você é o próximo, Muk. Tenha cuidado. Ainda não desiste? Albus riu internamente. Um treinador com tamanha perseverança era louvável, mas mesmo antes de Lucario começar a segui-lo, sua força estava além do que pessoas comuns podem lidar. E depois que Albus sacrificou sua própria força vital para transferir sua aura para Lucario, nem ele mesmo tinha certeza de qual nível de força Lucario havia alcançado. No mínimo desde que deixou a Ilha do Pesadelo, Lucario nunca perdeu para ninguém. Enquanto Lucario disparava a esfera de aura, Muk já havia começado a tremer. A força bruta da esfera de aura era esmagadoramente poderosa, e a energia irradiada para fora formava uma pressão invisível. Tudo que existe tem aura, e Alvo e Lucario, tendo-a dominado, já estavam à frente do seu oponente de forma fundamental. A respiração, a condição e as ações do inimigo, nada conseguia escapar deles. Outra esfera de aura. Yami, já entorpecido por testemunhar esse movimento repetidamente, não tinha ideia de como contra-atacar. Aquela esfera de aura rápida como um raio era o movimento mais poderoso que ele tinha visto em todos os seus anos como treinador. O terceiro Pokémon, o quarto Pokémon, o quinto Pokémon. Nem mesmo o Dusknoir do tipo fantasma conseguiu escapar do seu destino, ser derrotado por uma única esfera de aura. Meu Lucario usou previsão, disse Albus. Você ainda quer continuar? Nesse ponto, Yami já havia perdido 5 Pokémon. Ele era mais forte do que qualquer desafiante anterior que tinha vindo ao ginásio de Falarbor, e até mesmo Terrance reconhecia suas habilidades como treinador, mas tudo dependia de quem ele estava enfrentando. Não, Yami balançou a cabeça. Ele ainda tinha um Pokémon sobrando, mas se todos os seus Pokémon perdessem a força, viajar pelas montanhas se tornaria perigoso. No entanto, Yami ainda não conseguia acreditar. Ele, o vice-campeão da Conferência Lírio do Vale, havia sido derrotado 5 vezes seguidas pelo mesmo movimento. Esse Lucario definitivamente nem mostrou todo o seu poder ainda. Um arrepio percorreu o coração de Yami quando ele levantou o olhar para reexaminar os 3 treinadores diante dele. O despreocupado Albus, o indiferente Fujiki e Terrance, que permaneceram calmos do começo ao fim, como se tivessem tudo sob controle. Yami ficou assustado mais uma vez. De repente, ele teve a sensação de que não era páreo para nenhum desses 3 treinadores. De onde vocês são? Enquanto se lembrava dos Pokémon derrotados, Yami perguntou inconscientemente. Quando eu ficar mais forte, desafiarei você novamente. Seu olhar estava principalmente fixo em Albus, seus punhos cerrados firmemente. Felizmente, ninguém mais estava por perto para testemunhar sua derrota esmagadora. Caso contrário, o segundo colocado da Conferência Lírio do Vale seria completamente derrotado assim. Só de pensar nisso, Yami internamente se ressentiu de sua própria falta de força. Hahaha. Você é sempre bem-vindo. Eu sou Terrance de Cidade de Falarbor. Sinta-se à vontade para me desafiar a qualquer momento. Albus riu. Que diabos? O composto Terrance quase pulou para espancá-lo ali mesmo. Por que ele estava sendo culpado por isso? Até os lábios de Fujiki se curvaram em um leve sorriso. Não dê ouvidos a essas bobagens. Eu sou Terrance, Terrance disse, sua boca se contraindo enquanto ele rapidamente esclarecia. Isso. Yami congelou no local. Me desafiar? Esquece. Não nos veremos mais. Albus chamou Lucario de volta, sua voz cheia de solidão. No máximo, ele tinha apenas alguns meses de vida. Albus também queria lutar contra todos os tipos de treinadores, ser perseguido e perseguir outros, mas isso não passava de um sonho distante. Vamos lá, saindo do navio que tinha acabado de chegar de Oen para Sinnoh, Albus se sentiu muito mais relaxado depois dessa batalha. Aceitar batalhas era, em parte, uma maneira de aliviar a monotonia da longa viagem marítima. Se tudo corresse como planejado, seu próximo destino seria Fiore, e eles teriam que embarcar em outro navio de Sinnoh para chegar lá. Então vamos Fujiki também, disse balançando a cabeça. Somente Terrance ficou completamente perdido, pensando que Albus tinha acabado de dizer algo completamente estranho. Não importa o que. Terrance de Cidade de Falarbor, hein? Vou me lembrar disso. Eles devem se conhecer, e enquanto eu tiver informações sobre um deles, isso é o suficiente. Yami murmurou para si mesmo. De repente, seu desejo de reivindicar o título de campeão da Conferência Lírio do Vale não parecia mais tão intenso. Depois de lutar contra alguém tão poderoso de sua idade, sua mentalidade gradualmente começou a mudar. Cidade de Sunishory, construída em uma península estreita, é uma renomada cidade portuária em Sinnoh e o único porto que tem conexões com a região de Fiore. Na verdade, poucas pessoas viajavam para Fiore, e aqueles que viajavam iam principalmente para passear. Falando nisso, a região de Fiore estava localizada em uma área montanhosa com apenas 4 cidades nas planícies. No entanto, isso por si só não é suficiente para atrair tantos turistas para visitar e explorar. O principal motivo era que cada cidade representava uma estação diferente. Tudo, desde estilos arquitetônicos até o ambiente da cidade, foi projetado para refletir uma estação específica. Pode-se dizer que a região de Fiore é uma típica terra de estações, onde as características de cada estação são particularmente proeminentes em diferentes cidades.
Não há muitos treinadores por aí. Depois de passar algum tempo, o trio conseguiu obter bilhetes SS para a região de Fiore. Mesmo antes de o navio zarpar, eles já haviam notado isso. Quase todos que iam para Fiore pareciam turistas viajando com suas famílias, e muito poucos pareciam ser treinadores. Lembro que Fiore não vende nem usa Pokébolas, certo? Perguntou Terrance. Albus lembrou. As pessoas lá preferem deixar os Pokémon ficarem ao seu lado e cuidar deles diretamente. É mais sobre laços emocionais. O dilema de escolher entre poder e emoção sempre foi um tópico muito debatido nas regiões governadas pela Liga Pokémon. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 466. Enorme Onda do Mar. A propósito, em relação a essas duas abordagens para treinar Pokémon, poder e emoção, o que você acha, Terrance? Albus olhou para Terrance. Terrance ficou surpreso. Para um treinador, a questão de poder e amizade era de fato interessante. Depois de pensar por um momento, Terrance falou. Em termos gerais, o treinamento em si existe com base nesses dois fatores. Que tipo de relacionamento um treinador e um Pokémon devem ter? E como esse relacionamento pode ser melhorado? Por causa de diferentes pontos de vista, cada treinador escolhe diferentes métodos de treinamento e se especializa em diferentes áreas. Eu acredito que não existe um único método de treinamento correto. Cada abordagem tem suas vantagens e desvantagens. Como assim? Albus perguntou curioso. Por exemplo, você está mais acostumado a deixar os Pokémon crescerem por meio de batalhas, não é? Isso pode ter algo a ver com suas experiências, mas não há como negar que essa é uma das maneiras mais rápidas para os Pokémon ganharem força. Terrance suspirou levemente. Mas eu sou diferente. Você sabe que comecei como um criador, e certas maneiras de fazer as coisas se tornaram profundamente arraigadas na minha filosofia. Para mim, garantir que os Pokémon recebam cuidados meticulosos enquanto crescem naturalmente. Essa é a única maneira de permanecer fiel ao meu papel como criador. Albus não respondeu. Não eram só os dois que eram diferentes. Na verdade, muitas abordagens de treinamento acabam caindo nessas duas categorias. Uma foca nos sentimentos e felicidade dos Pokémon, fomentando a amizade, enquanto a outra enfatiza o poder e as habilidades dos Pokémon. Debates sobre essas duas perspectivas são comuns há muito tempo entre os treinadores. Desde que um treinador seja capaz, é possível manter o equilíbrio sem negligenciar nenhum dos aspectos, refletiu Albus. Isso é verdade, mas também depende dos treinadores encontrarem Pokémon cujas personalidades combinam com as deles, disse Terrance. A compatibilidade entre a personalidade de um Pokémon e a personalidade de um treinador influencia indiretamente até onde eles podem chegar juntos. Terrance não rejeitou nenhuma das perspectivas. Para ele, tanto poder quanto amizade eram extremamente importantes. A amizade é realmente tão ilusória? Não necessariamente. Veja a Mega Evolução, por exemplo. Sem um forte vínculo emocional, como um Pokémon poderia adquirir um poder tão único? Embora os laços possam se manifestar de inúmeras maneiras e ser formados por meio de diversas crenças, a amizade é, sem dúvida, a mais fácil de estabelecer. Há até mesmo muitos treinadores que descobrem que seus poderosos Pokémon se recusam a obedecê-los. Mas se eles compartilhassem uma amizade profunda, tal situação ainda surgiria? Verdade, seu conceito de treinamento não está errado. Caso contrário, você não teria conseguido dominar o imenso poder da Mega Evolução. Albus sorriu. Conceitos de treinamento diferentes combinam com pessoas diferentes. Encontrar aquele que ressoa com você e capturar Pokémon que combinam com seu estilo, talvez essa seja a chave para se tornar um treinador de primeira linha? Ei, Terrance olhou para ele. Pode ser, mas comparar treinadores de elite de nível 4 a um atacadista de Belry, isso realmente parece apropriado? Haha, é sempre simples na teoria, mas colocar em prática é a parte difícil, disse Albus. Dito isso, eu realmente quero batalhar contra treinadores com filosofias diferentes. Provar minha própria filosofia por meio dessas batalhas. Isso não parece interessante? Albus continuou. É interessante, mas também extremamente difícil, respondeu Terrance. Como poderia ser tão fácil? Que tipo de lugar era o auge do mundo dos treinadores? Lance, Steven, Cynthia. A Elite 4 que manteve suas posições por anos, assim como a nova geração de jovens Elite 4 com potencial ilimitado, como suas filosofias poderiam ser tão facilmente destruídas? Embora Terrance fosse um transmigrador, ele não sabia dizer com certeza se era apenas uma pequena ondulação no oceano ou um maremoto capaz de virar tudo de cabeça para baixo. A viagem no mar parecia um tanto monótona, então Albus, Fujiki e Terrance começaram a discutir seus planos para quando chegassem à Ilha do Pesadelo. Após cerca de um dia de navegação, o navio estava se aproximando do ponto médio entre as regiões de Sinnoh e Fiore. Em algum momento, o vento do mar de repente ficou mais forte. O capitão do navio, tendo recebido um relatório dos marinheiros, empalideceu. Apenas alguns momentos atrás, o Pokémon do tipo água responsável por explorar as águas ao redor havia transmitido um aviso. Esta área estava prestes a ser atingida por uma onda enorme. Capitão, o que devemos fazer? Todos que tinham sido informados começaram a entrar em pânico. Ondas eram um fenômeno oceânico comum, mas sob diferentes velocidades de vento, direções de vento e condições de terreno, seu tamanho poderia variar drasticamente. A situação atual não parecia boa, e era isso que mais preocupava a todos. Uma onda de apenas alguns centímetros de altura versus uma que atinge mais de 20 metros. Elas podem ser comparadas? Embora essa onda não fosse tão grande quanto 20 metros de altura, de acordo com os métodos especiais de medição da frota, combinando dados de Pokémon do tipo água e do tipo voador, além de tecnologia avançada, a onda, embora não fosse capaz de destruir uma cidade, era mais do que suficiente para virar o navio deles. Esta área marítima está calma há muito tempo.
Para uma onda tão poderosa se formar de repente, deve haver uma razão especial. De qualquer forma, nosso navio não pode suportar esse impacto. Ainda é possível mudar o curso? O capitão perguntou seriamente a todos. É tarde demais. Outro marinheiro correu em pânico. Agora, as ondas já estavam visíveis do convés. Até mesmo muitos dos passageiros a bordo começaram a entrar em pânico. Se não fosse pela tripulação intervir rapidamente para manter a ordem, a situação teria saído do controle. No convés, todos olhavam aterrorizados para a onda enorme que se aproximava rapidamente à distância, com os corações cheios de tristeza. Por que eu tive que escolher esse momento para pegar um navio? Se eu soubesse, teria ficado em sino. Droga! Tire-nos daqui! Quem está comandando o navio? Mude de direção agora. A onda azul escura era como uma barreira enorme. Ao vê-la, ninguém duvidou que seu navio seria despedaçado com o impacto. Onde estão os funcionários? Alguém, traga rapidamente os Pokémon do tipo água e do tipo voador. Como uma grande frota viajando pelo mar, eles não estavam totalmente despreparados para tais desastres naturais. Pokémon do tipo água e do tipo voador eram seus melhores meios de defesa contra ondas comuns. E se eles não conseguissem impedir? Pelo menos, algumas pessoas ainda teriam uma chance de escapar. Observando a onda se aproximando, mesmo com a tripulação tentando manter a ordem, algumas pessoas não conseguiram evitar perder o controle, gritando de medo. Aqueles que tinham Pokémon do tipo voador ou água com eles rapidamente os liberaram. Nunca antes eles confiaram em seus Pokémon tão desesperadamente, tratando-os como sua última esperança de sobrevivência. Vartorte, só posso contar com você agora. Se passarmos por isso com segurança, prometo retribuir bem, por favor, acredite em mim. Staraptor, se não podemos escapar disto, pegue Linguier e voe para longe o mais rápido que puder. Não pare até encontrar um lugar com pessoas, eu imploro. Um jovem casal segurando seu filho implorou a um Staraptor. Capítulo 467. Batendo contra a onda do mar. Uma onda enorme se aproximava, e a maioria das pessoas a bordo do navio com destino à região de Fiore exibia expressões solenes. Diante da enorme onda que se elevava muito acima do navio, nem mesmo a tripulação tinha ideia de como resistir a ela. Eles estavam completamente indefesos. Embora fosse chamada de onda enorme, sua altura era quase comparável a uma onda furiosa. Essa onda colossal, atingindo vários metros de altura, era algo com que o navio não tinha meios de lidar. Neste momento, o capitão e a tripulação não se importavam mais com mais nada. Todos correram para o convés, seus rostos sombrios enquanto observavam a onda se aproximando rapidamente, amargura enchendo seus corações. Pokémon do tipo água e Pokémon do tipo voador já estão preparados. Mas uma onda dessa magnitude não é algo que os Pokémon a bordo possam impedir. Com o vendaval empurrando essas ondas gigantescas para frente, mesmo que vários Pokémon do tipo água trabalhassem juntos, eles ainda seriam impotentes. No final das contas, as chances de uma onda dessa magnitude aparecer nessas águas eram incrivelmente baixas. Em circunstâncias naturais, era quase impossível. Já que tinha acontecido agora, provavelmente havia alguma criatura marinha por trás dela. Você está pronto? Sim. Entre todos os presentes, apenas um punhado permaneceu calmo. No entanto, até eles tinham expressões tensas. Diante de uma onda tão enorme, ninguém conseguia manter a compostura completa. Terrance respirou fundo, o ar denso com o cheiro de água do mar. A essa altura, o navio ainda não havia feito nenhum movimento, o que provavelmente significava que, assim como Albus e os outros suspeitavam, esta embarcação era realmente incapaz de fazer qualquer coisa contra uma onda tão grande. Se a nave tivesse um grande número de treinadores a bordo, não seria tão ruim. Mas nesta nave, havia apenas um punhado que conseguia enviar Pokémon do tipo água ou voador. Albus, Fujiki e Terrance planejaram originalmente chegar à Ilha do Pesadelo sem incidentes, mas dada a situação atual, parecia que eles eram os únicos que podiam agir. Pensando bem, algo assim. Terrance pensou consigo mesmo. Já tinha acontecido antes na cidade Vermilion de Canto. A causa? Dezenas de guiarados ficando furiosos ao mesmo tempo, desencadeando ondas enormes de mais de 10 metros de altura, muito mais aterrorizantes do que esta. Se essas ondas tivessem atingido cidade Vermilion, não seria apenas uma questão de destruição de prédios? Quem sabia quantas vidas teriam sido perdidas naquele desastre? Ondas com mais de 10 metros de altura estavam além do que a infraestrutura defensiva de cidade Vermilion poderia suportar. Ninguém jamais havia previsto tal cenário, e até mesmo o líder de ginásio encarregado de proteger a cidade tinha sido impotente contra as ondas furiosas. No entanto, por pura sorte, a integrante da Elite 4 de Canto, Lorelei, estava em cidade Vermilion na época. Como uma treinadora de alto nível especializada em Pokémon do tipo gelo, ela conseguiu congelar toda a seção do mar usando apenas seus Lapras e Delgon, prevenindo uma catástrofe que poderia ter devastado cidade Vermilion. Foi somente depois desse incidente que a cidade portuária começou a estabelecer e treinar uma força Pokémon especializada para combater ondas marítimas de grande escala. Estrondo, estrondo, estrondo. À medida que a onda enorme se aproximava, embora apenas alguns segundos tivessem se passado, todos os presentes sentiram como se um século inteiro tivesse se passado. Desespero, choro, tristeza. O capitão do navio agarrou-se firmemente à grade, com os olhos injetados de sangue enquanto olhava para as águas abaixo. Se eles conseguiriam sobreviver a essa onda, se conseguiriam passar por ela, dependia inteiramente dos Pokémon do tipo água estacionados nos navios. Mas diante dessa onda colossal, os poucos Pokémon do tipo água a bordo pareciam lamentavelmente insignificantes. O que está acontecendo com esses guiarados? Naquele momento, os olhos de vários membros da tripulação se arregalaram em choque.
Eles tinham avistado um Gyarados correndo loucamente em direção à onda, um que era quase 2 vezes maior que um Gyarados comum. Entretanto, mesmo com seu tamanho enorme, a ideia desse Gyarados correndo em direção à onda enorme parecia nada menos que suicida aos olhos deles. Não importa quão grande um Gyarados fosse, ele poderia superar uma onda gigantesca de vários metros de altura? Se a onda caísse com toda a sua força, mesmo como um Pokémon do tipo água, aquele Gyarados provavelmente encontraria um destino terrível. Não é um dos Pokémon da nossa frota. É selvagem? Ou pertence a um treinador a bordo? A tripulação gritou em alarme. Havia realmente um treinador tentando lutar contra essa onda enorme? De jeito nenhum. É impossível. Se for apenas um Gyarados. Embora pensassem nisso em seus corações, todos desejavam que o navio pudesse ser salvo. Mas um Gyarados solitário não lhes dava nenhuma esperança. Mas no momento seguinte, todas as suas expressões mudaram drasticamente. Um estrondo ensurdecedor soou, seu rugido sobrepujando até mesmo o som da onda do mar. Em um instante, nuvens de tempestade negras como breu se reuniram sobre o mar, e enormes gotas de chuva começaram a cair em torrentes. Essa reviravolta repentina fez com que as pessoas no navio caíssem ainda mais em desespero. Uma onda monstruosa no mar e uma tempestade? Houve algo pior do que encontrar esses dois no mar? Acabou. Incluindo o capitão, a mente de todos entrou em colapso total. Segurem alguma coisa. Não solte. Naquele momento, Terrance e Albus gritaram a plenos pulmões. Andem mais rápido. Cuidado para não ser jogado para fora. Os dois se moveram rapidamente, correndo para frente e para trás enquanto gritavam ordens. Muitas pessoas ficaram momentaneamente atordoadas com as ações desses dois jovens. No entanto, quase instintivamente, todos seguiram o que Terrance e Albus disseram. Na realidade, apenas um pequeno número de pessoas ainda não havia se agarrado a algo. A maioria já havia se agarrado firmemente ou agarrado a qualquer coisa que parecesse resistente, temendo que fossem levados pela onda enorme. Mesmo assim, se essa onda enorme quebrasse, o navio inteiro estaria perdido. A dança da chuva do seu Casfor é absolutamente aterrorizante. E a velocidade com que foi lançado também não foi ruim. Senão, todos aqui estariam acabados, disse Albus, muito surpreso. A expressão de Terrance permaneceu sombria. Ele sabia que isso ainda não tinha acabado. Olhando em direção à onda do mar, ele viu que Gyarados já havia levantado uma onda enorme, tentando colidir contra a onda enorme. Movimento de surf. Entretanto, embora o Gyarados de Albus fosse forte, ele ainda era impotente contra a magnitude da onda que se aproximava. A escala e a força das duas ondas não estavam nem no mesmo nível, mesmo com o impulso da dança da chuva. A chuva fez o mar parecer ainda mais violento. Claro, esse não era o verdadeiro propósito de dança da chuva, caso contrário, só teria saído pela culatra para eles. O fato de que o surf de Gyarados não era páreo para isso não era inesperado. Mas quando os dois poderosos furacões uivaram pelo céu, adicionando força ao surf de Gyarados, sua velocidade e poder se multiplicaram instantaneamente várias vezes. Num piscar de olhos, Casfor e Gyarados usaram um movimento furacão ao mesmo tempo. A onda enorme e o surf, duas ondas formidáveis, finalmente colidiram diante do olhar horrorizado de todos. Bum! O som ensurdecedor era tão forte que ninguém conseguia acreditar que tinha sido causado pela água, o elemento que sempre consideraram suave. As duas ondas colidiram uma com a outra, mas as expressões de Albus e Terrance permaneceram tensas. Isso foi só o começo. Enquanto a colisão havia neutralizado grande parte da força de ambos os lados, as ondas de choque e as ondas colapsadas ainda carregavam uma força avassaladora, surgindo para fora em todas as direções. Está chegando. Um grito alto. Então, com um assobio, um frio intenso desceu sobre todo o mar. Capítulo 468. O herói bode expiatório. Foto. Em meio aos ventos uivantes de todas as direções, uma série de ruídos pequenos, porém caóticos, se misturavam. As ondas de choque do vento e das ondas do mar avançaram em direção ao navio quase instantaneamente. A força furiosa fez muitas pessoas gritarem em choque enquanto se agarravam ainda mais forte a qualquer coisa que pudessem segurar. Inúmeras pessoas sentiram como se seus corpos inteiros estivessem prestes a explodir. As rajadas de gelar os ossos os faziam tremer incontrolavelmente. Com os rostos cheios de terror, eles não conseguiam deixar de fechar os olhos, indispostos a testemunhar a cena horripilante que imaginavam em suas mentes. Entretanto, com o passar do tempo, alguém finalmente percebeu que algo estava errado. Parecia que a comoção tinha parado. Enquanto a primeira pessoa abria lentamente os olhos, muitas outras gradualmente se acalmaram e olharam ao redor. Isso é. Meu Deus, a onda se foi. Quando as pessoas abriram os olhos e viram essa visão inacreditável, seus rostos ficaram cheios de choque. A onda enorme era tão assustadora. Mas surpreendentemente, uma tempestade repentina e a onda convocada por aquele Gyarados realmente neutralizaram diretamente a onda enorme. No instante seguinte, uma imensa alegria surgiu de seus corações, e as pessoas no navio explodiram em aplausos. Eles sobreviveram. No entanto, alguns indivíduos observadores notaram que as coisas não eram tão simples. Alguém se inclinou para olhar mais de perto e arfou bruscamente, descobrindo camadas de gelo grudadas no fundo do navio. Não era só o navio, quase toda a superfície do mar ao redor estava agora coberta por uma camada de gelo. Neste momento parecia cristalino e incrivelmente místico. Lucario, Ninetales, vocês dois estão bem? Fujiki e Albus olharam para os exaustos Lucario e Ninetales com preocupação.
Neutralizar completamente uma onda tão grande não foi uma tarefa fácil. Mesmo que eles a tivessem destruído diretamente, o resultado ainda era mortal. Nem mesmo o poder da nevasca conseguiu acalmar completamente as ondas de choque. Se não fosse por Lucario de Albus e Ninetales de Fujiki usando o psíquico no momento crucial para envolver a nave inteira, estabilizando-a à força contra as ondas de choque, os passageiros não teriam conseguido sobreviver apenas se agarrando a algo. Eu me pergunto como Casfor e Guiarados estão se saindo. Alvo falou. Guiarados era uma criatura marinha inerentemente poderosa, enquanto o próprio Casfor tinha maestria sobre o poder de voar. Mas depois de suportar consequências tão intensas, suas condições ainda preocupavam profundamente Terrance e Albus. Ninguém sabia quanto tempo passou, mas quando o mar finalmente se acalmou completamente, todos gradualmente se acalmaram, e a figura de Guiarados emergiu lentamente da água. Olhando para a expressão feroz e intimidadora de Guiarados, nenhuma pessoa no navio sentiu medo. Em vez disso, eles estavam tão tomados pela emoção que ficaram sem palavras. Se possível, eles desejariam poder pular na cabeça de Guiarados e dar um beijo nela. Herói! Alguém gritou, e a multidão começou a se reunir na direção para onde Guiarados estava nadando, ansiosa para ver de perto o Pokémon que os havia salvado. Albus estava preso em um dilema. Ele deveria chamar Guiarados de volta? Ou ele deveria chamar Guiarados de volta? A julgar pelo jeito que as coisas estavam indo, se ele admitisse abertamente ser o treinador de Guiarados, as coisas definitivamente sairiam do controle. Mas no final, esse tipo de coisa seria inevitavelmente descoberto. No mínimo, algumas pessoas já tinham percebido que Albus era quem tinha gritado antes, dizendo a todos para segurarem firme. Guiarados nadou até lá e parou ao lado do navio, sua expressão inalterada enquanto olhava para a multidão ao redor. Finalmente seus olhos se fixaram em uma pessoa, e ele soltou um rugido profundo. Seguindo o olhar de Guiarados, a multidão se virou para ver Albus, que agora tinha uma expressão estranha. Limpando a garganta, ele disse, "Você foi ótimo. Obrigado pelo seu trabalho duro, Guiarados." Então ele pegou uma Pokébola e chamou Guiarados de volta. Isso. A tripulação e os passageiros do navio ficaram completamente atordoados. Na verdade, havia alguns treinadores entre os passageiros, mas, embora alguns deles tivessem Pokémon do tipo água, nenhum deles sequer pensou em resistir àquela onda enorme. A diferença de poder era simplesmente grande demais para sequer pensar. Mas como se abençoados pela deusa da sorte, quando estavam prestes a passar pela porta da morte, um treinador e seus Guiarados deram um passo à frente e o salvaram da catástrofe. Como eles não poderiam ser dominados pela emoção? Olhando para o rosto jovem de Albus, muitas pessoas ficaram inicialmente sem palavras. Foi o capitão do navio que foi o primeiro a abrir caminho pela multidão e falar, "Você nos prestou um grande serviço." Enquanto isso, Terrance também estava esperando o retorno de Casfor. Quando o pequeno sujeito visivelmente exausto finalmente voou de volta, Terrance olhou para ele com dor no coração, sabendo quanto esforço ele havia feito também. No entanto, o verdadeiro crédito ainda foi para os Ninetales de Albus e Fujiki. Garantir a segurança de todos a bordo não era apenas sobre parar a onda enorme, era sobre neutralizar as consequências devastadoras. Quebrar a onda enorme em si? Isso era algo que Terrance também conseguiria, se ele tivesse feito sua altaria passar por mega evolução. Mas isso por si só não teria sido suficiente para evitar as consequências de uma força tão massiva colidindo. Casfor e Guiarados, Lucario e Ninetales, somente trabalhando juntos eles conseguiram minimizar os danos o máximo possível. Não há necessidade alguma de me agradecer. Neste momento, Albus estava cercado por pessoas expressando sua gratidão, parecendo bastante desamparados. Guiarados era muito chamativo, muito mais do que o pequeno Casfor. A multidão só tinha notado Guiarados avançando pela onda enorme, ignorando completamente o papel crucial que Casfor havia desempenhado no processo. Bem, se todos vocês insistem em agradecer a alguém, então eu, Terrance de Cidade de Falarbor, aceitarei humildemente. Albus declarou com retidão. Estrondo. Terrance quase tropeçou em si mesmo. Porque Albus sempre jogava o bom e o ruim nele. Ei, oi? Cercado pela multidão, Albus de repente avistou Terrance olhando para ele com uma expressão inocente através de um vão entre as pessoas. Seu rosto se iluminou de excitação. Ao ver isso, a boca de Terrance se contraiu. Ele tinha um mau pressentimento sobre isso. Com certeza, no momento seguinte, Albus o agarrou com força e o arrastou para a multidão. Falando nisso, nós realmente temos que agradecer a ele por isso. Albus parecia ter encontrado a maneira perfeita de escapar, transferindo todo o crédito para Terrance enquanto tentava escapar sozinho. Mas no final ele foi puxado de volta por Terrance. Não é como se tivéssemos feito algo errado. Por que você está correndo? Terrance levantou uma sobrancelha. No convés, Fujiki estava parado em silêncio. Seu cabelo longo, antes bem amarrado, tinha sido solto pela brisa do mar. Fios de cabelo preto esvoaçavam ao vento. No entanto, enquanto observava Terrance e Albus discutindo à distância, um sorriso quase imperceptível se formou em seu rosto delicado. Esses dois? Embora nem Terrance nem Albus tenham feito um grande alarido sobre isso, todos os outros insistiram em chamá-los de heróis que salvaram o navio inteiro. No entanto, não importa quantas palavras de gratidão a tripulação e os passageiros tivessem a oferecer, era simplesmente impossível para Terrance e Albus ouvirem cada uma delas. No final, foi o capitão que, depois de ver que a gratidão já durava o suficiente, finalmente tomou nota da situação deles. Ele rapidamente emitiu ordens para uma inspeção completa do navio e organizou as pessoas que tinham acabado de sobreviver à provação, cujas emoções ainda não tinham se acalmado. Só então Terrance e Albus finalmente tiveram um pouco de paz e sossego. Capítulo 469. Chegando na ilha. 2 dias depois, região de Fiore, cidade outono. Terrance e os outros dois chegaram aqui.
Seguindo em frente, eles teriam que cruzar o oceano para chegar à Ilha do Pesadelo. Após o incidente anterior com a onda do mar, a tripulação do navio se concentrou principalmente em acalmar os passageiros. Afinal, independentemente da causa, encontrar tal desastre sem a capacidade de resolvê-lo significava que os operadores do navio tinham que arcar com a maior parte da responsabilidade. Se Terrance e seus companheiros não tivessem se manifestado, as perdas poderiam ter sido imensuráveis. Além disso, enquanto os passageiros expressaram sua gratidão pelas ações de Terrance e seus companheiros, a tripulação do navio também ficou profundamente agradecida. Apesar dos repetidos pedidos da nave para que eles ficassem, com promessas de uma recompensa generosa depois, nem mesmo Terrance deu atenção à recompensa. Muito menos Albus e Fujiki, que se importaram ainda menos. Mais do que tudo, o que eles estavam ansiosos era chegar à Ilha do Pesadelo. Assim que estavam voando pelo céu novamente, Albus olhou para o oceano, claramente ainda remoendo o incidente da onda do mar. Provavelmente não foi uma ocorrência natural, muito provavelmente teve algo a ver com uma criatura marinha. Ao vê-lo perdido em pensamentos, Terrance não conseguiu evitar interromper. Nós já partimos. Por que você ainda está pensando nisso? Os armadores é que deveriam estar se preocupando com a situação daquela área marítima. Se perigos desconhecidos continuassem a aparecer em um determinado trecho do oceano, ninguém ousaria seguir aquela rota de navio. Não tenho mais nada para fazer. Albus virou o rosto e respondeu categoricamente. Terrance ficou sem palavras. Mas, agora que penso nisso, a diferença entre mim e os treinadores de Elite 4 ainda é muito grande. Terrance refletiu interiormente. Alguém como a mestre Lorelei poderia resolver desastres em uma escala muito maior do que esse incidente de onda do mar sozinha, enquanto os três tinham que combinar seus esforços apenas para administrar. Mesmo que acontecesse de ser uma situação em que a perícia do tipo gelo fosse vantajosa, a lacuna ainda era gritantemente óbvia. Eu realmente preciso me concentrar em ficar mais forte. Deixando de lado Altaria e a Galad, Miss Magius e Arcanine ainda tinham um imenso potencial inexplorado. Ele tinha que fazer uso total do período dourado de crescimento deles. Durante esse tempo, graças à Mega Evolução, Altaria viu o aumento de poder mais rápido. Na verdade, enquanto permanecesse em seu estado Mega Evoluído, Terrance estava confiante de que sua Mega Altaria poderia ir de igual para igual em uma batalha contra um top treinador de nível Elite 4. Claro, isso supondo que o oponente também não usasse Mega Evolução. Por causa da Mega Evolução, a força de Altaria aumentou muito em relação aos outros Pokémon, mas isso não significava que os outros estavam parados. Depois que Galad aprendeu seu primeiro movimento avançado do tipo psíquico, Mente Calma, ele mostrou melhorias notáveis no número de vezes que podia usar teletransporte, sua velocidade de execução e seu alcance de teletransporte. Como teletransporte era o cerne das capacidades de batalha de Galad. Fortalecer esse movimento característico significava que sua força geral também aumentaria rapidamente no curto prazo. Ao mesmo tempo, Terrance havia coletado uma quantidade significativa de informações sobre Iaido para Galad incorporar em suas técnicas de ataque. Galad era um gênio natural em Iaido, com uma compreensão que superava até mesmo especialistas humanos que passaram suas vidas inteiras refinando a habilidade. Neste ponto, Galad já havia desenvolvido uma compreensão profunda de suas próprias técnicas de ataque. Se pudesse internalizar ainda mais alguns dos princípios-chave, sua força melhoraria tremendamente. Essa era uma das maneiras inteligentes que os Pokémon do tipo lutador tinham para aumentar sua força. Quanto a Arcanine, seu treinamento diário com o Macho Brace fortalecia continuamente seu físico. Contanto que recebesse nutrição adequada, não haveria problemas a curto prazo. Seu estilo de batalha era direto e agressivo, então sua direção de treinamento era igualmente simples. Seu físico determinava diretamente sua força. Na verdade, Terrance sabia que atingir esse nível como treinador já era uma grande conquista. Mas quando se tratava de certas coisas, o instinto de subir ainda mais alto era algo inato a todos. Já que ele ainda pode melhorar, por que se contentar com a situação atual? Tem um conjunto de ilhas ali na frente. Albus gritou animadamente ao avistar as ilhas. Aquela é a Ilha do Pesadelo? Terrance olhou para a cadeia de ilhas que se estendia diante deles, seus olhos brilhando de expectativa. Ao sair do estado meditativo, Terrance começou a prestar mais atenção ao que estava ao seu redor. Ainda não, mas quando passarmos disso, estaremos perto, respondeu Albus. A maneira mais rápida de reconhecer a Ilha do Pesadelo era observando o ambiente ao redor. Como uma ilha que era notoriamente difícil para navios se aproximarem, suas águas estavam em constante turbulência. Redemoinhos de tamanhos variados se formavam imprevisivelmente, enquanto ondas turbulentas colidiam violentamente umas contra as outras. Além disso, a periferia da ilha era cercada por penhascos imponentes, o que tornava ainda mais difícil chegar até ela por navio. Com a ajuda de seus Pokémon do tipo voador, os três navegaram facilmente pelas águas caóticas e pousaram na misteriosa Ilha do Pesadelo. Retorne a Aerodactyl. Ótimo trabalho, Altaria. Ao pisar na ilha, Terrance e Albus primeiro deram aos seus Pokémon algumas berries para restaurar sua resistência antes de chamá-los de volta. Depois de voar por tanto tempo, eles mereciam um descanso. A caverna onde Darkrai reside fica bem no fundo da ilha, disse Albus. Tem certeza de que ainda está aqui? Perguntou Terrance. Sim. A julgar pelo ambiente ao redor, nada imprevisto parece ter acontecido, respondeu Albus. Com isso, ele enviou Lucario. Preciso dar outra olhada completa na situação da ilha. Assim que Lucario emergiu de sua Pokébola e se viu na Ilha do Pesadelo, uma onda de emoção passou por seus olhos normalmente calmos. Ele rapidamente focou sua mente, colocou uma mão em seu peito e estabeleceu uma conexão de aura com Albus. Zumbido. Uma onda de energia azul e transparente varreu rapidamente a ilha inteira. Albus processou rapidamente as imagens recebidas e então esfregou a testa. Sem problemas.
Se seguirmos nossa rota original, não encontraremos nenhum Pokémon interferindo conosco. No momento em que pisaram na ilha, o ar inexplicavelmente pareceu refrescante, respirar ali era muito mais suave do que quando estavam sobre o oceano. Isso ocorreu principalmente porque ao voar sobre o mar em alta velocidade em seus Pokémon do tipo voador, era inevitável que sua respiração ficasse ligeiramente obstruída. No entanto, quando Terrance e os outros estavam se adaptando ao novo ambiente e se preparando para ir mais fundo na ilha, uma das Pokébolas de Terrance de repente tremeu. Por que você parou? Albus se virou e perguntou. Espere um segundo. Terrance parou confuso, pegou a Pokébola de Mismagius e disse, apareça Mismagius. Agora mesmo, Mismagius exibiu uma reação incomum. Ao ver Terrance soltar Mismagius, Albus e Fujiki trocaram olhares intrigados. Mismagius era um mestre em técnicas de ilusão, Albus até sofreu bastante quando as experimentou pela primeira vez em primeira mão. Mas por que derrotar Mismagius agora? No momento em que Mismagius emergiu de sua Pokébola, foi como se tivesse saído de um mundo de escuridão para um mundo de luz. A energia pura flutuando pelo ar o encheu com uma sensação indescritível de alegria e relaxamento. Capítulo 470. O Tesouro de Mismagius. É claro que para Mismagius, o tipo de energia que o faz se sentir confortável não é a energia leve. Ao ver a expressão de alegria no rosto de Mismagius, Terrance ficou surpreso. Mismagius, você... Essa condição era algo que Mismagius só havia demonstrado quando ainda era um Misdreavus na primeira vez que entrou na casa mal-assombrada da Academia da Coroa. Era como se alguém que comia refeições caseiras há muito tempo, de repente tivesse a oportunidade de se deliciar com uma vasta gama de iguarias exóticas, trazendo imensa satisfação ao seu paladar. Seu Mismagius parece realmente gostar da Ilha do Pesadelo. Albus, sentindo as emoções de Mismagius através de aura, ficou bastante surpreso. Mas logo, Terrance descobriu a razão por trás da condição de Mismagius. Agora entendo. Terrance olhou para Mismagius e deu um sorriso irônico, relembrando a natureza única da ilha. Ilha do Pesadelo parecia ser um ponto de encontro de energia negativa. Originalmente, a equipe Pesadelo havia assumido o controle de Darkrai para desenvolver a Arma dos Sonhos, capturando 300 crianças como cobaias e transformando a Ilha Pesadelo em um enorme laboratório. Pesadelos sem fim atormentavam essas cobaias dia e noite, sujeitando-as a um sofrimento implacável. Ao longo dos anos, uma quantidade inimaginável de energia do medo havia se acumulado. O medo dos humanos e de outros Pokémon era o alimento supremo para a espécie Misdreavus, nenhum outro nutriente poderia se comparar. Mas tal energia de medo era incrivelmente rara. A Academia da Coroa havia se esforçado muito para construir a Casa Assombrada, reunindo uma quantidade considerável de energia de medo, mas agora, ela era praticamente inútil para Mismagius. Afinal, havia muitos Pokémon do tipo fantasma ali, muitos lobos e pouca carne. Energia do medo era algo em que quanto mais melhor. Se não houvesse o suficiente, não teria efeito real, especialmente porque uma vez que os Pokémon do tipo fantasma alcançam um certo nível de crescimento, sua demanda por energia do medo aumenta. Uma pequena quantidade nem se compararia aos nutrientes que eles poderiam obter de alimentos que lhes conviessem, o que na verdade era melhor para seu crescimento. Em vez de gastar uma quantidade enorme de tempo procurando energia do medo, comer comida normal não era uma má alternativa para a espécie Misdreavus. Desde que Misdreavus evoluiu, a energia do medo da Casa Assombrada foi insuficiente para fornecer a Mismagius os nutrientes de que ele precisava para crescer. Por causa disso, Terrance sempre formulou pessoalmente alimentos adequados para Pokémon do tipo fantasma, para alimentar Mismagius. O efeito não deveria ter sido muito pior do que a energia do medo. Mas sem dúvida, se possível, a energia do medo ainda era o alimento mais ideal para Mismagius. Não deveria haver nenhum Pokémon do tipo fantasma nesta ilha, certo? Terrance perguntou a Albus. O outro viveu nesta ilha por muito tempo e devia estar muito familiarizado com ela. Não, a maioria dos Pokémon aqui são bem comuns. Albus respondeu. Claro, havia exceções, como seu Lucario. No entanto, Lucario era um Pokémon extremamente raro, e suas aparições eram completamente imprevisíveis. Qualquer um sortudo suficiente para encontrar um Lucario selvagem era praticamente abençoado com uma sorte extraordinária. Entendo. Os olhos de Terrance brilharam. Uma ilha sem Pokémon que consumiam energia do medo, um Darkrai que emitia constantemente ondas de pesadelo afetando toda a ilha após anos de acumulação, a quantidade de energia do medo aqui era um número astronômico. Era quase impossível encontrar um lugar como esse. Somente em lugares como a Torre Pokémon na cidade de Lavender, Encanto, a energia do medo poderia se acumular a esse ponto. Mas aquele lugar, assim como a Casa Assombrada, é dividido entre inúmeros Pokémon do tipo fantasma, e um único Pokémon não seria capaz de reivindicar muita comida para si. Mas este lugar... Terrance olhou para a expressão de Mismagius e suspirou. O garotinho tinha muita sorte. Só por viverem aqui, mesmo sem treinamento diligente, Misdreavus e seus semelhantes experimentariam um rápido aumento de força. A Ilha do Pesadelo era um tesouro para Mismagius. Após perceberem a situação de Mismagius, Albus e Fujiki olharam para Terrance com um olhar estranho. Esse cara teve uma sorte ridícula. Até mesmo um lugar tão desolado quanto a Ilha do Pesadelo acabou sendo o lugar perfeito para seus Pokémon ficarem mais fortes. Darkrai, para se proteger, possui a habilidade de fazer com que aqueles ao seu redor, sejam humanos ou Pokémon, tenham pesadelos. No entanto, ele não faz isso por malícia. Essa é apenas sua maneira de autodefesa. Mas a equipe Pesadelo viu potencial nessa habilidade e usou dispositivos para amplificar e liberar as ondas de pesadelo sem restrições, o que levou à peculiaridade da ilha. Albus explicou. Pensando bem, a energia de medo da ilha, atingindo esse nível, está diretamente ligada à incapacidade de Darkrai de se controlar agora. Sim, disse Terrance severamente. Mesmo imaginando, era possível sentir a impotência e a dor de Darkrai.
Ser incapaz de controlar até mesmo seu próprio corpo, quanta força de vontade seria necessária para suportar um estado tão restritivo? Enquanto pensava na fonte da energia do medo, a alegria inicial desapareceu lentamente. Terrance mudou seu foco de volta para a missão atual. Miss Magius, volte por enquanto. Ainda temos coisas importantes para fazer, disse Terrance. Embora relutante em deixar esse ambiente, Miss Magius estava ainda mais disposto a seguir o comando de Terrance. Vamos, disse Terrance. Albus e Fujiki assentiram. Esta ilha era especial, não apenas pela abundante energia do medo, mas também pela névoa que ocasionalmente envolvia a área. A névoa poderia facilmente fazer as pessoas perderem o senso de direção. Se não fosse pela aura de Albus os guiando, os três talvez não tivessem conseguido navegar pela floresta com tanta segurança. Embora estejamos nos movendo para dentro, na verdade também estamos subindo. O terreno aqui continua subindo, explicou Albus. A caverna de Darkrai estava localizada no centro da ilha. Desde que pisaram na ilha, os três não encontraram nenhum ataque de Pokémon, graças à aura de alerta liberada por Lucario e Albus. Desde o treinamento no método de meditação, a percepção de Terrance melhorou muito. Embora ele não pudesse sentir a ilha inteira tão exageradamente quanto Albus, ele ainda conseguia detectar os Pokémon escondidos nas proximidades, observando-os silenciosamente enquanto passavam. Eles têm uma presença forte, mas sua força não é alta. Isso faz sentido. Depois de todos esses anos, mesmo que esta ilha já tenha tido muitos Pokémon poderosos, eles provavelmente foram expulsos ou capturados há muito tempo. Enquanto continuavam caminhando, Fujiki parou de repente ao lado de uma árvore antiga, olhando para ela em silêncio. Há algo especial sobre esta árvore? Perguntou Terrance. A árvore em si não é especial, mas um Pokémon que ela amava profundamente morreu aqui, disse Albus, ficando em silêncio. Terrance ficou momentaneamente em silêncio. Quando ele estava prestes a dizer algo, Fujiki suspirou e disse, vamos continuar. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.